Perceba uma coisa antes de qualquer argumento. Se este tema chegou até você, não é por acaso. Em algum momento recente, você olhou ao redor e sentiu que estava ficando para trás. Viu alguém viajando mais, trocando de carro, reformando a casa, ostentando uma vida que parece estar sempre alguns passos à frente da sua. Talvez tenha sido nas redes sociais, talvez no grupo da família, talvez no churrasco de domingo. E por alguns segundos ou minutos, aquela sensação incômoda apareceu. O que eu estou fazendo de errado? Se você já passou por isso, fique comigo até o final. E antes de continuar, já se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de dinheiro, comportamento e decisões reais, sem promessas fáceis, sem ilusões e principalmente sem viver de aparência. Existe um ditado antigo que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. A interpretação comum é simples, inveja, mas essa explicação é rasa demais. O problema não é desejar o que o outro tem. O problema é viver se medindo pela régua errada, o tempo inteiro. O ser humano tem uma necessidade quase automática de se comparar, não para evoluir, mas para se localizar socialmente. E quando essa comparação acontece no campo financeiro, o estrago costuma ser silencioso, profundo e duradouro. Pesquisadores do Dartmouth College demonstraram algo desconfortável, porém honesto. Nós não avaliamos nosso bem-estar financeiro de forma isolada. Avaliamos sempre em relação ao outro. Quando nos comparamos com alguém que parece estar melhor, sentimos frustração, inferioridade e ansiedade. Quando nos comparamos com alguém pior, sentimos alívio e falsa satisfação. O problema é que no mundo atual, você quase nunca se compara para baixo. O algoritmo não deixa. Ele empurra sempre para cima, para o topo, para o excepcional, ainda que esse topo seja artificial. E é aí que começa o jogo das aparências. Vivemos numa cultura em que parecer bem-sucedido se tornou quase mais importante do que ser. No Brasil, isso é ainda mais forte. O carro, a roupa, o restaurante, a viagem, o celular, tudo virou símbolo de vitória. Só que ninguém posta o financiamento de 60 meses, o limite estourado do cartão, o empréstimo pessoal feito para manter o padrão. Você vê o resultado, mas não vê o custo. E quando você compara a sua realidade, com boletos, escolhas difíceis e planejamento, com a vitrine do outro, a sensação de atraso é inevitável. Só que aqui está uma verdade dura. Aparência não é patrimônio. Nunca foi. Existe uma diferença brutal entre quem constrói riqueza e quem encena riqueza. Quem constrói quase sempre parece estar parado. Vive uma vida mais simples do que poderia. Adia prazeres, faz escolhas que ninguém aplaude. Já quem vive de aparência parece sempre em movimento, sempre celebrando, sempre vivendo o agora. Mas esse agora costuma ser comprado com o futuro. O que você não vê é o que mais importa. Você não vê a pessoa que decidiu não trocar de carro porque priorizou montar uma reserva de emergência. Não vê quem recusou um evento caro porque preferiu investir aquele dinheiro. Não vê quem mora abaixo do padrão que poderia para manter liberdade financeira. Esse tipo de riqueza não aparece na foto. Ela cresce em silêncio, enquanto o barulho está do outro lado. E aqui entra uma armadilha psicológica perigosa, a comparação ascendente constante. Quando você olha sempre para quem parece estar melhor, sua mente começa a criar histórias. Ele ganha mais do que eu. Ela é mais organizada. Eles sabem algo que eu não sei. Só que muitas vezes a realidade é outra. Aquela pessoa pode estar apenas priorizando coisas diferentes ou simplesmente empurrando problemas para frente. Nem todo carro caro indica renda alta. Às vezes indica dívida longa. Nem toda viagem frequente indica prosperidade. Às vezes indica parcelamento. Nem todo luxo indica liberdade. Às vezes indica ansiedade disfarçada. A psicologia chama isso de mecanismos de defesa. Viver de aparência pode ser uma forma de fugir da realidade atual ou de tentar antecipar uma vida que ainda não foi construída. Em ambos os casos, o efeito é o mesmo. A pessoa evita o desconforto do processo, e o processo é inevitável. Ninguém constrói estabilidade pulando etapas. Quem tenta colher antes de plantar costuma pagar essa conta depois, com juros emocionais e financeiros. Outro ponto importante. Nós tendemos a superestimar a vida do outro e subestimar o próprio progresso. Você olha para alguém e vê apenas o que falta em você. Esquece tudo o que já conquistou. Esquece de onde saiu. Esquece das batalhas que venceu. E isso é injusto com a sua história. Talvez você esteja em uma fase diferente. Talvez esteja pagando dívidas que outros nunca tiveram. Talvez não tenha tido ajuda familiar.
Talvez esteja construindo tudo do zero. Comparar trajetórias diferentes como se fossem iguais não é motivador, é cruel. E o imediatismo só piora tudo. Vivemos na era do agora. Agora eu quero, agora eu mereço, agora eu posso. Mas riqueza não respeita pressa, ela respeita constância. Quem tenta acelerar demais geralmente quebra no meio do caminho. O sucesso financeiro que dura é chato de construir. Exige repetição, disciplina, paciência e, acima de tudo, a capacidade de não se deixar levar pelo palco dos outros. A verdade é que muita gente que parece estar na sua frente só está mais exposta, mais endividada, mais pressionada para sustentar uma imagem que não pode cair. A grama parece verde porque, em muitos casos, é artificial, bonita de longe, mas sem raiz. E existe ainda um último ponto que quase ninguém gosta de admitir. Nem todos começam do mesmo lugar. Algumas pessoas largam na frente, outras largam vários metros atrás. Isso não define quem você é, define apenas o desafio que você recebeu. Talvez você não seja o mais rápido, mas pode ser o mais consistente. E no longo prazo, isso faz toda a diferença. No fim das contas, a pergunta certa não é quem está na minha frente. A pergunta certa é: eu estou avançando em relação a quem eu era? Se a resposta for sim, você está no caminho certo, mesmo que ninguém esteja aplaudindo agora. Riqueza de verdade não é barulho, é silêncio, é paz, é dormir tranquilo, é ter escolha, é não precisar provar nada para ninguém. E quem entende isso cedo, para de se comparar e começa a construir. Se este vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui a gente não vende ilusão. A gente fala de realidade, de consciência e de decisões que mudam o jogo no longo prazo. E lembre-se, no jogo do dinheiro, não vence quem parece mais rico. Vence quem tem paciência para construir e coragem para não viver de aparência. Grande abraço e até o próximo vídeo.